Muy buenos días a todos los hermanos reunidos tempranito. Muito bom dia a todos os irmãos de los reunidos diferentes cedinho, lugares y también aquí dos en diferentes Santa lugares Cruz, e também aqui em Santa Cruz, allá Bolívia, en Puerto Rico. lá em Porto Rico. Que Dios los bendiga también grandemente. Que Deus os abençoe também grandemente. Hoy, domingo 20 de octubre, Hoje, domingo deste 20 de ano outubro deste ano 2024, realmente uma bendição, 2024, poder realmente é uma saudá-los. bênção e o privilégio poder todos saudá-los a todos E vocês Compartir com vocês e compartilhar com momentos vocês assim uns tempranito, momentos assim cedinho alrededor da palavra de Deus, ao redor da palavra de e Deus, todo o programa e que ele está levando a todo cabo. o programa que ele está realizando. Em 2 de Pedro, capítulo 1, Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos diz: temos também a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos como uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. E esses homens que falaram, os quais foram inspirados pelo Espírito Santo, são chamados profetas. Um profeta é igual, é a palavra de Deus para o seu tempo. Podem sentar, se estão. Os que estão em pé, por favor. Na mensagem, a profecia viva nos diz, aqui o Dr. William Soto Santiago, o qual foi pregada em 1º de fevereiro de 1987 em Cayey, Porto Rico, nos diz, foi a profecia viva chamada João Batista, a que caminhou no meio do povo. Já não era letra, era uma profecia em carne humana. Depois, Jesus de Nazaré, a profecia messiânica viva, caminhando no meio do povo. Já não tinham que levar essa profecia num rolo e colocá-la aqui e lá, mas que essa profecia viva não deixava se levar nem para lá nem para cá, mas que ele caminhava em frente, conforme ao programa divino, porque todos os profetas são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Agora, quando essa profecia cobra vida, já então não podem correr a pessoa, esse homem, e pegar essa pessoa, esse homem, e colocá-lo onde essas pessoas querem, ministros ou irmãos. Não podem pegar essa profecia viva e colocá-la onde eles querem. Porque essa profecia já aí vem ser a interpretação disso que foi profetizado e que agora ali está sendo trazida à vida essa profecia, essa palavra. Agora vejam, continua dizendo, quando a profecia está em letra, querem levar para cá, querem levar lá onde quer e fazer com ela o que as pessoas querem. Mas quando a profecia está viva, encarnada, já essa profecia viva está para realizar o programa que Deus tem para esse tempo. E ninguém pode fazer o que deseja, mas que a profecia viva faz aquilo para o qual tomou vida. E quando a profecia vem à vida, é o tempo maior e mais glorioso
dessa profecia. É o tempo em que se pode entender corretamente a profecia que primeiramente estava em letra. É o tempo em que se pode obter o maior benefício da parte de Deus através dessa profecia. É o tempo em que essa profecia dá bênção para os seres humanos. É o tempo em que se sabe quem é quem crê e quem é quem não crê nessa profecia, porque já está viva. Ou seja, ao essa profecia, Deus cumpri-la em carne humana, aí é que verdadeiramente se sabe quem creu no que foi falado pelos profetas, que seria o cumprimento dessa palavra, trazida à vida, ou seja, Deus cumprindo o que Ele prometeu. E aí é que se sabe quem é quem. Aí é que se sabe se são crentes ou não. Vejam, ali apareceu Jesus e eles estavam ali com o rolo, com tudo que os profetas falaram, mas ali estava a palavra vivificada. E não estavam crendo no que eles liam todos os dias. O melhor, estavam condenando essa palavra que eles professavam, que criam. Ou seja, que vieram a ser aí, se tornaram aí vindicados como incrédulos. A mesma palavra os condenou. Não lhe valeu de nada ter toda a mensagem, serem estudiosos, tomar tempo para estudar e ler. Se quando essa palavra recobrou vida em Jesus, o jovem carpinteiro de Nazaré, não creram nele, não lhes valeu de nada. E podiam dizer, levamos tantos anos, ou eu sou ministro de tantos anos e tenho vasto conhecimento da mensagem, mas quando essa palavra recobrou vida, não creram. Não lhe valeu de nada ter tanto tempo na mensagem, se depois não iriam crer. Não lhe serviu de nada. Depois estavam condenando e fazendo o que os salmos estavam dizendo, do qual Davi tinha falado, quando profetizou que perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Cantando eles esse salmo e estavam crucificando ali a palavra vivificada, a profecia trazida à vida em Jesus. Essa mesma palavra os condenou. Agora veja, continua dizendo, por isso São Pedro dizia que era necessário estar atentos à profecia, a palavra profética, porque Deus não pode fazer nada a não ser o que contém a palavra profética. Em palavras mais claras, o plano de Deus para Ele fazer todas as coisas é sua palavra profética. Você não encontrará Deus fazendo nada a não ser que seja conforme a sua palavra profética. Vejam na página 18. Desta mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. Dessa mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. Ali nos diz. O reverendo William Branham. Diz. Nós não receberíamos Amós. Hoje em dia, porque como Israel, nós também fizemos aliança. Pensamos que é a vontade de Deus porque nossas denominações crescem. Vocês sabem que milhões se uniram aos protestantes e católicos. Ambos continuam crescendo em número. E por isso, eles creem estar sendo abençoados por Deus. Não tem sentido. É carne de canhão e cinzas atômicas. É a ira de Deus se acumulando para explodir. Aí ele escreve bombas atômicas à esquerda. Vocês me escutem. Eu lhes direi a palavra do Senhor. Amém. Observemos-nos, nos observemos. Olhemos o mundo, olhemos a nossa nação. Estamos unidos às Nações Unidas.
E o que há ali? Um montão de ateus. E nós temos o atrevimento de não permitir que uma oração seja oferecida antes de começar as sessões. Eu não acabo de ler aqui como podem dois andarem juntos a não ser que estejam de acordo. Deus não faz nada sem revelá-lo aos seus servos os profetas. Como podem dois andar juntos a não ser que sejam de acordo? E nós temos maometanos, budistas, ateus, todo tipo de coisa junta. Você pensa que Deus pode morar em algo assim? Falando das Nações Unidas, a ONU. Vocês dizem, nós temos uma aliança, temos proteção ocidental. Eles tinham a proteção de todas as nações vizinhas. Mas aquele profeta disse, Deus os destruirá. O mesmo Deus que vós dizeis servir, vos destruirá pelas vossas estupidezes. Ele diria o mesmo nesse dia. Ele repreenderia desde a Casa Branca até a mais pobre fazenda. Ele certamente o faria. Ele daria duro com a palavra de Deus. É a maneira de um verdadeiro profeta. Olhe para nós, as igrejas. Nós somos a Santa Igreja Católica Romana. A Bíblia diz que é uma prostituta. Nós somos os patriarcas dos pais. As igrejas protestantes se uniram e são conhecidas como Concílio Mundial de Igrejas. Prostitutas, filhas da prostituta, diz a Bíblia. Isso é exatamente o que são. E agora, todas as igrejas estão juntas. O Sr. Collins, um amigo meu, um irmão do estado do Arizona, disse, suponho que está assistindo alguma boa igreja metodista. Ele me respondeu, eu saí dela quando se uniu ao concílio de igrejas. Eu disse, Deus te abençoe, irmão. Está perto do reino. Sim, senhor. Dogmas, dependendo da associação com doutrinas feitas pelo homem, deixando a palavra de Deus. O que necessitamos é um profeta que os faça tremer com a palavra de Deus. Eles buscam segurança entre eles mesmos. Nós, os pentecostais, nos unimos ao Concílio Mundial de Igrejas, porque ali temos companheirismo e vamos ganhá-los para Cristo. Igual que uma mulher indo ao bar para se embebedar com seu marido para ganhá-lo ou vice-versa. Insensato, se afaste do território do diabo. Quando algo nega a palavra, eu me afasto disso. Eu me afasto dele. E por isso tenho que estar contra toda a denominação, porque isso é contrário à palavra. Deveria fazer com que todo crente se sinta da mesma maneira. Agora vejam como aqui nos diz, o nosso irmão William continua dizendo, assim aconteceu no tempo pré-diluviano, assim aconteceu depois no tempo de Moisés. Tudo o que aconteceu no tempo de Moisés e a liberação do povo hebreu foi a palavra profética viva, a palavra profética se manifestando em e através de Moisés para cumprir a promessa que Deus tinha feito ao povo hebreu para aquele tempo. Agora vejam, um profeta vai encontrar fazendo e cumprindo tudo conforme ao que Deus prometeu. Mas vejam o que lemos ali. As igrejas que se unem a esse Concílio Mundial de Igrejas, vejam vocês que todos eles estão dirigidos por doutrinas, credos e tudo isso humano, mas não tem ali a direção do Espírito Santo. Não tem ali a direção de um profeta. Agora, quando Deus envia um profeta à terra, todo o céu e todo o programa divino o respalda, porque ele vai com, assim diz o Senhor, e ele vai cumprindo tudo o que está nessa palavra profética, trazida à vida com a presença desse profeta. Agora realiza o trabalho pelo qual Deus o enviou para essa era ou para essa dispensação. E o que será e o que é? Essa palavra profética trazida à vida para este tempo final. Já vamos ver mais adiante, um pouquinho mais adiante. Agora continua ele dizendo aqui, o maior que pode acontecer neste planeta Terra é o cumprimento da palavra profética. É a maior obra que se realiza neste planeta Terra. Nessa mesma mensagem que estamos lendo na página 16,
Ali nos diz, quando deram tapinhas nas costas. Agora, vamos ver se é um pouquinho antes. Desde a página 15 embaixo, vejam, diz, Jesus disse, vocês com suas tradições invalidaram a palavra de Deus. Essa é a maneira de um verdadeiro profeta. Não é fácil. Não é o que as pessoas pensam que é pular, saltar, gritar e todo mundo dando tapinhas no ombro. Esse é um sinal de que você não é um verdadeiro profeta. Esse é um grande sinal que testifica que você não tem o que alega ter. Quando deram tapinhas nas costas, era quando tinha um punhal escondido. Ninguém poderá dar tapinhas nem vir com lisonjas. Com lisonjas. Ninguém poderá te dar tapinhas nem vir com lisonjas a um verdadeiro profeta. Ele lhes diria sempre a palavra do Senhor. Como eu me lembro quando ele me dizia, se cuide de fulano, que eles têm um punhal nas costas, ou eles têm um punhal às costas. Não se descuide dessa pessoa, e dessa. Agora vejam, todos que ele me mencionou, nenhum está seguindo a coluna de fogo. A terceira etapa, em seu cumprimento, na palavra profética viva, trazida à vida nesse tempo final. Nenhum está. Ou seja que essa palavra que ele me falou era o assim diz o Senhor. Se cumpriu tudo o que ele me dizia, incluindo a pessoas que não estão de acordo com o cumprimento da visão da carpa. E isso é triste. Ver pessoas que ajudaram tanto na obra e terminem na margem, na beira. De que lhe valeu? Se ao final não receberam, não identificaram essa palavra profética, trazida à vida, cumprindo o que foi prometido, que ele faria para o fim do tempo, no qual estaria dando a fé de rapto aos escolhidos. Mas, como Deus, quando promete algo grande, o cumpre de uma maneira simples. A mesma simplicidade os faz tropeçar. E os fez tropeçar. E então eles se colocam a interpretar. A palavra se colocam a interpretar o que foi trazido pelo precursor, algumas coisas porque outras não leem. Para algumas coisas sim está vigente, para outras coisas dizem, essa mensagem já é passada. Agora vejam, quando começam a raciocinar e dar interpretação pessoal a essa palavra profética que foi falada, então colocam a vaca comendo em cima da árvore. Mas quando o escolhido de Deus vê essa palavra profética que foi falada e a vê nas mensagens, por isso dizia que estão nas fitas, ficou gravado, está escrito, não acrescentem, não tirem, para que quando essa palavra profética fosse trazida à vida, o escolhido o iria identificar essa palavra sendo cumprida, trazida à vida, no cumprimento do que foi falado ali. Eles estavam lendo o que seria o cumprimento, e quando vem o cumprimento, que o vem, mas se é a palavra encarnada, mas se é o verbo no meio do povo, tomou vida, agora tenho a letra, mas a tenho caminhando também, a tenho falando, tenho se rindo, e se está chorando, pois eu a tenho chorando também, a tenho se regozijando, tenho agora ambas as coisas, a tenho escrita, e a tenho com vida essa palavra. Agora há alguns que ainda têm escrita, e de que vale tê-la escrita? Podem ter todas as mensagens e não tem nada, porque não tem essa palavra com vida. Tem em letra. Agora, continua dizendo,
Se ao céu que vamos é tão grande e nós não podemos nos colocar em linha com coisas tão pequenas, ou seja, como o ABC, como poderemos nos colocar em linha com o Espírito Santo? Tem que se alinhar com a palavra. E aí desenha à direita uma pedra angular e as eras. E essa é a maneira de um verdadeiro profeta, mesmo que tenha que fazer em pedaços a nação. Essa é a forma. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, na página 17, diz: eu não sei quanto tempo me resta de vida, mas até esse dia eu estarei na palavra. Recorde, aqui está falando o quarto Elias, o Espírito Santo operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação no reverendo William Branham. Quando eu me encontrar no juízo, eu estarei ao lado da palavra. Isso é o que eu creio. É a verdade. Não, você não pode fazer essas coisas e ter o Espírito Santo. São contrários um ao outro. Eu vi esposas de ministros sentadas na congregação com uma roupa que parecia horrível. Você diz, você não tem direito. Sim, eu tenho. É a palavra de Deus. Preguem-na toda. Se você passa despercebido dessas coisas e está atuando como pregadores com corações de galinhas que talvez nunca foram chamados a pregar. Porque para umas coisas, sim, toma a mensagem, mas para outras, não se atrevem nem a mencioná-las, nem a lê-las, porque tem na congregação pessoas que estão fazendo essas coisas. E podem colocar de lado e tirá-lo, ou pode ficar sozinho. Mas é melhor ficar sozinho, mas com Deus. E sem nenhuma pessoa aí. Ou se coloca a dizer, não, é que isso é para um tempo passado. Agora podem colocar calças, agora podem continuar se pintando, maquiando, agora podem continuar cortando o cabelo, isso não é problema. Como quiser, Deus fez uma promessa, e eu creio na mensagem, e eu vou ser transformado. Pois é preciso dizer já, desde agora, que uma pessoa assim não fará o rapto. Quem pensa assim e que fala e prega assim, a congregação que podem fazer o que tiverem vontade, como ele dizia, pinte se querem se pintar, corte o cabelo se querem cortar o cabelo, coloque calças se querem colocar calças, faça o que tiver vontade. Como dissemos esses dias. Por quê? Porque o ser humano tem o livre-arbítrio, mas no dia do juízo, minha voz será escutada também, e serão condenados pela mensagem que o Senhor trouxe por meio dos profetas. E o que Deus fez é engrandecer sua palavra. Agora vejam tudo que o irmão Branham trouxe. Como nos foi dito pelo Dr. William Soto Santiago, essa mensagem está vigente. Deus não muda sua maneira de pensar. Agora, uma coisa é isso que estamos falando e outra coisa é trazer coisas de uma era passada. Não venham agora se colocar a dizer que a pessoa está trazendo coisas de uma era passada. Vamos falar claro e sincero. É preciso ver todos esses ângulos, porque quando se diz que a mensagem está vigente, fala de como é Deus e como é que Deus quer a cada filho e filha de Deus. Agora, e isso abrange outras coisas mais. Mas vejam, porque, por exemplo, a dispensação da graça está fechada. Pois não vamos trazer de lá coisas que eram feitas na dispensação da graça, vem? A pessoa tem que olhar todos os ângulos. Agora, veja, continua dizendo, preguem-na toda, preguem tudo, ou seja, toda a palavra. Se você passa despercebido essas coisas, está atuando como pregadores com coração de galinha, que talvez nunca foram chamados a pregar, mas um verdadeiro servo de Deus permanece na palavra. As esposas dos ministros sentadas na congregação com suas roupas apertadas, com brincos, com maquiagem e cabelo cortado, quando Deus assinala tudo isso como imundície, e dizer que vocês têm o Espírito Santo,
Eu estava pregando em Phoenix de um tema como este, e a esposa do ministro sentada no púlpito com o cabelo todo curto para cima, como se fosse um varão, e com um vestido tão enrolado que não permitia ocultar suas anáguas, não conseguia ficar de joelho, cerca de 10 ou 12 centímetros acima do joelho, sentado, pulando para cima e para baixo, liderando os hinos. Eu condenei tão forte como pude. Claro que ele não vai voltar a me convidar. Eu não espero que ele faça. Mas agora ele conhece a diferença entre o mal e o bom. Como eu também falei, e muitas vezes o que disseram é: não, isso não é para esse tempo, isso já passou. Agora estamos em um novo tempo, agora sim pode. Bom, mas vejam, diz: quando eu me levantar no juízo, seu sangue não estará nas minhas mãos. E quando eu estiver no juízo, seu sangue, o sangue dessas pessoas, desses ministros e irmãos que me escutaram e que continuam me escutando, não estará nas minhas mãos. Um homem fez um comentário no outro dia, diante de alguns dos meus amigos, em certa cidade onde eu estava, onde eu estive. Vocês conhecem o irmão? Eles disseram: nós tivemos o irmão Branham aqui uma vez. E este homem disse: o irmão Branham é um bom homem. Vem? Ele sabia que nenhuma coisa, nenhuma acusação podia fazer contra a minha pessoa. E o homem disse: mas não ouçam suas fitas, porque elas o confundirão. E, casualmente, ali estava um dos meus amigos, que disse: um momento, senhor. Um momento, senhor cavalheiro. Eu estava confundido até que eu vi as fitas. É formoso quando a pessoa recebe testemunhos de muitos irmãos neste tempo final, no qual estavam confundidos e não sabiam qual era o próximo passo. E estavam confundidos e diziam: mas senhor, e agora o quê? Se foi o nosso irmão William, e agora? E quando escutaram, se sentaram e escutaram, se lhes abriu todo o entendimento e conseguiram ver essa palavra profética trazida à vida e disseram: mas sim, isto era o que eu necessitava compreender e agora eu entendo, agora eu compreendo. Mas outros, eu leio isso e isso é toda uma confusão, isso eu leio por aí e continua lendo, como é um extrato que coloco por aí a cada momento, onde o irmão William fala de pessoas que pegam a mensagem e leem aos papagaios, pois são eles mesmos que fazem, porque quando Deus toma a palavra e a coloca bem, para eles é ler como um papagaio, mas para os escolhidos de Deus é a palavra em linha, onde vai se abrindo todas as profecias para este tempo final. E vejam, uns lhe abre o entendimento, lhe abre os olhos espirituais, e a outros os cega. A mesma palavra. E pessoas tão simples que falam e me dão esse testemunho, e a outras que dizem: não, eu não escuto se isso, eu não entendo o que diz, não compreendo. Isso se confunde, a pessoa se confunde muito, e outros: mas é que eu estava confuso e agora não estou, agora estou bem claro em tudo, vem? O que é a predestinação? A uns fechará os olhos e a outros lhes abrirá os olhos. Não é de quem quer nem de quem corre, mas é de Deus que tem misericórdia. Um momento, disse o homem, um momento, cavalheiro, eu estava confuso até que eu vi as fitas. E essa é a diferença. Depois disse: eu não podia entender como um Deus tão santo, disse essa pessoa que antes não entendia e estava corrigindo. Eu não podia entender como um Deus tão santo podia estar de acordo com todas essas coisas que vocês fazem. Muitos me diziam e ministros diziam: nós não podíamos compreender como o povo como ia, e ao passo que ia, íamos receber a transformação e o rapto. Era necessário algo, faltava algo. Não podíamos estar assim. Íamos direitinho para a grande tribulação. Ele disse que iam passar pela grande tribulação. Vem? Agora,
se não ocorresse o que ocorreu. Mas graças a Deus, que Deus em seu programa tem os ministérios de Moisés e Elias no meio do povo, trazendo liberação, fazendo essa separação, reunindo o povo, colocando no lugar santíssimo, na era da pedra angular e recebendo a fé de rapto, e ordenando a casa, limpando a casa, para obter a plenitude de Deus. Continua dizendo aqui o nosso irmão Branham, a mesma pessoa, mas com outro, e em outro lugar, faz pouco tempo disse, o irmão Branham é um profeta. Ele pode discernir as coisas, mas não ouça sua doutrina, porque é incorreta. Esse é quem disse que não ouvisse a fita porque vão confundir a pessoa. E diz o irmão Branham, tem que estar doente, tem que estar doente. Como pode fazer uma expressão de tal natureza? Você não sabe que se... Reticências. Eu não sou profeta, mas se a palavra de Deus é verdadeira, vem ao profeta. A palavra do Senhor veio aos profetas. Eles a interpretaram. Essa afirmação nem sequer tem sentido. Somente está tratando de se esconder atrás de uma denominação. Ou seja, essa afirmação que ele disse, de que considera o irmão Branham um profeta, mas e que ele pode discernir certas coisas, mas não ouça sua doutrina, porque isso é incorreta. E ele diz, essa afirmação nem sequer tem sentido. Somente está tratando de se esconder atrás de uma denominação. Um destes dias serão destruídas e perecerão no inferno. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Eu edificarei minhas esperanças para sempre sobre essa rocha, sobre a palavra do Senhor. E que tudo demais se afunde. Mesmo que perca tudo demais, meus amigos, minha amizade é em Cristo Jesus. Esse rifle explodiu no outro dia e eu pensei que estava morto. Senti que a paz me rodeava. Olhei ao meu redor, pensei, bem, é isso é tudo. O que bem poderia me fazer uma denominação neste instante? E que de qualquer organização, eu teria que me enfrentar o juízo severo de Deus para ser julgado pela sua palavra. Mesmo que eu tenha ferido, sacudido, chicoteado muitas pessoas, mas eu estou tentando tirar o grão genuíno da palavra de Deus e edificar uma alma para a eternidade. E o que é que Deus está fazendo neste tempo final? Tirando o grão. Esse grão genuíno da palavra de Deus, para edificá-lo por meio da palavra. O Espírito Santo edificar essa pessoa, limpar essa pessoa e lançá-la à eternidade. Isso é correto. Permita que Deus o tome em suas mãos e o torne um filho obediente. Agora continua dizendo o nosso irmão William. A obra dos seres humanos, eu estou na mensagem A Profecia Viva. A obra dos seres humanos é temporária. A obra de Deus é eterna. Os mensageiros de Deus são eternos. É para viver por toda a eternidade. Seu programa é um programa para benefício dos seus filhos. Muitas pessoas, através das eras, dispensações, gerações e séculos passados, não compreenderam a palavra profética e pensaram que qualquer pessoa pode lidar com a palavra profética. Mas não é assim. Nem veio por vontade humana. Nem pode ser interpretada por vontade humana. Nem pode ser administrada por vontade humana. Se você não é ministro, você não pode administrar a palavra de Deus. E menos se você não é profeta. Ou seja, isso é algo tão delicado. Usurpar a posição de um ministro e mais, de um profeta. E tudo que falar e tudo que injetar das suas próprias interpretações e causar um efeito nesse que o escute, você é responsável. Nem pode ser cumprida por vontade humana, mas que tudo tem que ser divino. Da parte de Deus. Nessa mesma mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, na página 7,
diz... Eu gostaria de ler aqui outra porção da Escritura. Vamos ler Amós 2:4. Assim diz o Senhor, por 3 pecados de Judá, e pelo quarto, não desviarei seu castigo, porque menosprezaram a lei do Senhor, a palavra diz o irmão Branham, e não guardaram suas ordenanças e os fizeram errar suas mentiras em pós das quais andaram seus pais. Eles tinham a palavra, diz o irmão Branham. Eles tinham a palavra, mas acrescentaram suas mentiras e se desviaram, tal como anteriormente tinham feito seus pais. Vê você a razão? Eles tinham se desviado porque tinham colocado suas próprias interpretações da palavra. Da mesma forma que hoje, cada um coloca a sua própria interpretação da palavra. Que repreenda do Senhor esse profeta trazia. Qualquer que leia o profeta Amós notará a firmeza deste verdadeiro profeta de Deus. É considerado como um profeta menor, já que não esteve muito tempo, mas ele realmente colocou o machado na raiz das árvores. Era um profeta sem temor, porque tinha a unção de Deus, e vinha com ele, e vinha com... assim diz o Senhor, para trazer a correta interpretação da palavra de Deus. Um pouquinho mais adiante, na página 13, diz... Não importa como for, a palavra de Deus vem ao profeta. A verdadeira interpretação da palavra. Vem, não pode ninguém agarrar a palavra e vir e lidar com ela, com essa palavra profética, e começar a explicar isso assim, isso assim, isso assim. Por mais que tentem de estudar e falar e dizer que isso é assim, isso eu vejo assim, assim, ao assado. Se não está o Espírito Santo aí, operando algum ministério, para essa era ou essa dispensação, pois a pessoa está fazendo pelo seu próprio raciocínio. E esse Espírito não é de Deus. Então Deus envia. Agora vamos ver um pouquinho mais adiante o que é que Deus envia quando ocorre isso. Continua dizendo, a profecia de Deus é o maior que um ser humano pode receber. Pode escutar. A profecia escrita é grande. E quando se cumpre, é engrandecida por Deus essa profecia que estava escrita. Os que têm a profecia escrita, pois têm algo grande. Mas os que têm a profecia escrita e a têm também em vida, isso é algo maior. Isso é o topo. Isso já é o total dessa profecia que estava escrita. Isso é o tudo. Continua dizendo, e quando está em pleno cumprimento a profecia, sendo já a profecia viva, quando se expressa essa profecia viva, não pode ter outra mensagem a não ser a mensagem que dá a conhecer o que se está realizando conforme a profecia escrita, mostrando através da profecia escrita o que é a profecia viva. Ambas concordam em uma. Se funde a profecia escrita e a profecia viva e se torna uma mesma coisa. Se torna a palavra encarnada. E daí surge a mensagem que corresponde a esse tempo e se torna essa mensagem o pão de vida eterna, a água de vida eterna, o maná assinalado para esse tempo, conforme a esse programa divino. E quem tem sede, nesse tempo tem o convite para que venha e tome da água da vida gratuitamente e coma do pão de vida eterna. Fora dessa mensagem que surge da palavra, da profecia viva, não há outra mensagem de vida eterna para o ser humano, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é assunto de buscar uma religião ou ter religião ou pertencer a alguma religião ou seita religiosa, mas receber a palavra de vida eterna que vem através da profecia viva para esse tempo. Assim foi no tempo de Noé. Uma mensagem simples, um mensageiro simples, mas com a palavra de vida para aquele tempo. Nessa mesma mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, veja na página 21, nos diz,
21 abaixo para a 22 diz, você se pergunta, 21 embaixo para 22 diz, você se pergunta, como foi possível a Amós predizer tais males quando tudo parecia tão bom? Eles tinham comida de sobra, tinham roupa que usar, tinham grandes igrejas, tinham dinheiro e havia luxo por todos os lados, bailes e imoralidade. Tudo ia muito bem. Da mesma forma que nossa América, a televisão cheia de piadas sujas, mulheres nuas. Você não tem que olhar a televisão. Com somente olhar ao seu redor, verá a imundície que estão envolvidos, tanto homens como mulheres. Moços e moças fumando, tomando, bebendo Jezabéis, se chamando cristãs, demônios sujos se chamando a si mesmos metodistas, batistas, presbiterianos, católicos e pentecostais. Não em vão, entrefechou os olhos quando viu tudo isso. Nós temos 1 milhão adicional de convertidos, grandes igrejas, não sabemos o que fazer com o dinheiro. Não crê você que Deus está nos abençoando? Não, vocês estão fora da palavra. Irmão Branham, você quer dizer que Deus vai destruí-los? Irmão Branham, você quer dizer que Deus vai destruir isto? Sim. A todos os destruirá. Como você sabe? Amós, como você soubeste? Da mesma forma em que um médico diagnostica um caso. Quando o médico descobre a doença que está no paciente, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que o paciente tem. Sabe o avançado do caso e sabe o que acontecerá. E assim é a maneira de um verdadeiro profeta. Quando ele vê que o pecado avança como um câncer e seu estado é avançado até nos pentecostais e nos demais, não há volta. Perecerão de qualquer forma. Assim Amós pôde diagnosticar o caso. O fez com a palavra de Deus. Assim é como um verdadeiro profeta diagnostica um caso e pode dizer às mulheres: não vão enfrentar o juízo com o cabelo cortado, quando vocês sabem que é melhor do que isso. E vocês, pregadores que negam a palavra de Deus e se unem às organizações que evita o assunto quando vocês conhecem o problema. Vocês leem a mesma palavra que os profetas leram. Ele diagnosticou. O diagnóstico do caso diz: morte, separação. Vem? Tem a mensagem. Leem, além, e não vem. A profecia cumprida não vem. O que Deus está falando e está cumprindo. E que o povo, tanto ministros como o grupo, façam. Ou seja, aí é que ele, neste tempo final, está realizando essa obra de separação. É a mesma palavra a que a faz. Faz a separação. Da mesma forma que o médico, ele conhece o caso. Ele sabe os sintomas. Olhe para essa nação. Quando você diz, se liquidaram os pentecostais, quando eles nem mesmo deixam você ir às suas igrejas pregar, porque você diz às mulheres sobre o cabelo cortado, e a Bíblia condena isso, com medo de que você venha dizer algo. Reticências. Um pouquinho mais adiante ele continua dizendo do médico, na página 23, vejam, continua dizendo ele, o médico diagnostica o caso. Ele vê onde está o mal. Um verdadeiro profeta diagnostica o caso pela palavra. O doutor anota os sintomas. Isso correto? Ele observa os sintomas e vê o que ocorre com o paciente. Vê quão avançado está e diz: nada pode ser feito. E o verdadeiro profeta toma a palavra de Deus e diagnostica o caso. Lança, dá o remédio. Mas as pessoas devolvem em sua própria cara. O que vai acontecer? Perecerão, isso é tudo. Amantes do prazer, montão de hipócritas amadores do mundo, mas assim é o verdadeiro profeta. Ele viu a doença, ele viu que tinham se afastado da palavra, ele viu a palavra e sabia os resultados, o que estava por vir, ele viu o luxo em que estavam vivendo, ele viu a forma como as mulheres agiam, viu como se comportavam os sacerdotes, como se afastavam da palavra e da adoração de Deus. Ele tinha resposta para tudo aquilo. Esse é aquele Deus que vocês dizem servir? Os destruirá. E isso aconteceu ali, e hoje acontecerá o mesmo. Se não se endireitarem. Por quê?
vocês não guardaram meus mandamentos. E, no entanto, eles pensavam que estavam fazendo. Vejam, estavam cegos. E neste tempo, ainda há muitos cegos. Não acabo de ler aqui, segundo capítulo, versículo 4, porque eu te escolhi de todas as famílias da terra, no entanto, rejeita caminhar nos meus mandamentos. Pensa você que aquele profeta de cabeça careca e com seus olhos brilhantes, falando àqueles sacerdotes e dizendo: o Deus que vocês, hipócritas, pretendem servir, os destruirá. Você crê que eles iriam cooperar com ele? Prove hoje para ver se não ocorre o mesmo hoje. Mas ele era um verdadeiro profeta, ele tinha palavra. Vamos ver Miqueias. Quando enfrentou Acabe, ele conhecia a palavra e deu a conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque Micaías julgou sua visão ou doutrina com a palavra de Deus e comprovou que sua doutrina e a palavra eram a mesma coisa. Porque a palavra dizia que Acabe estava maldito e Deus faria com que os cachorros lambessem seu sangue. Assim dizia a palavra. Assim que Micaías teve uma visão. Ele era profeta. Vejam que a palavra de Deus vem a mim. Então orou: ó Senhor Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo responder a esses sacerdotes que estão esperando? Todos estão contra mim. Todas as suas organizações levantaram campo contra mim. Aqui estou diante do rei. O que eu devo dizer? E aí esteve a visão. Sobe ao combate. Mas eu vejo Israel como ovelha sem pastor. Aquele presbítero, aquele presbítero distrital subiu e esbofeteou seu rosto e disse: para onde foi a palavra de Deus, o Espírito de Deus, quando saiu de mim? Vocês sabem o que Deus disse? Sabem vocês o que Deus disse? Ele permitiu que um demônio descesse e se misturasse com eles, porque eles estavam fora da palavra para começar. Deus permite, vejam, que nesses grupos e nesses lugares onde se reúnem para supostamente estudar e ver sob seu próprio raciocínio o que Deus quis dizer ali, então Deus lhes envia um espírito de erro. Lhe envia esse demônio e se mistura com eles. E então se tornam ministros ou pessoas ungidas por esses espíritos de mentira. A Bíblia diz que se não creem na palavra, ele lhes daria espíritos de erro para que creiam numa mentira e sejam condenados por isto. Vejam o delicado que é não escutar a voz de Deus em cada era e em cada dispensação. Se não recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, recebem um espírito de demônio, um espírito de mentira. E são condenados. Isso é mais delicado do que podemos explicá-lo e falá-lo. Não é questão de dizer: não, eu vou esperar da minha maneira, da minha forma. Eu quero que ele regresse. Por exemplo, do irmão Branham ou do irmão William. Eu espero que o nosso irmão William regresse e ele cumpra isso. Já aí está se cumprindo o que aconteceu neste tempo. Já Deus aí está enviando um espírito de mentira. Continua dizendo, você vê que as pessoas que não receberam sua mensagem não puderam continuar vivendo. Se tinha chegado o tempo em que haveria uma separação. Vejam que sempre há uma separação, uma segregação em cada fim de uma dispensação. Agora vejam que neste tempo final, essa separação não foi realizada na dispensação da graça, e cada mensageiro representado nesses servos que desejava arrancar o joio, mas ele disse, não vão arrancá-lo, para que arrancando o joio não venha junto
amarrado o trigo e arranquemos o trigo também. Deixe crescerem juntinhos que ao final eu enviarei os anjos ceifeiros. E isso é o que Deus está fazendo neste tempo final. Agora continua dizendo, uns poderiam continuar vivendo e outros não poderiam continuar vivendo, porque tinha-se chegado ao ciclo divino do juízo divino, onde não havia misericórdia para a humanidade. Noé achou graça diante de Deus, por isso recebeu essa mensagem, e sua mensagem foi a mensagem que fez a preparação para escapar do juízo divino. Mas também, com essa fé, Noé condenou o mundo que não creu. Foram condenados por não crer. E os que creram foram salvos na arca, onde 8 pessoas entraram e se salvaram. De milhões de seres humanos, somente 8 pessoas. Agora vejam o que neste tempo final, como ocorreu nessa dispensação ali no tempo pré-diluviano. Vejam que os que não receberam a mensagem de Noé pereceram. Agora, nesse tempo final, vejam na mensagem Despertos à Realidade do Programa Divino, que foi pregado em 19 de setembro de 2009, em Jalapa, Veracruz, México, diz o nosso irmão Dr. William Soto Santiago, diz, agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo necessita saber, conhecer qual é o programa divino para este tempo no qual vivemos e estar trabalhando nesse programa divino. Tudo vai levar a Igreja do Senhor Jesus Cristo ao cumprimento da visão da carpa. Aí estará a parte culminante do programa divino, onde a plenitude de Deus vai estar manifestada no cumprimento da visão da carpa. Onde a coluna de fogo estará ali presente, e isso é a estrela resplandecente da manhã. Ou qual é Cristo em Espírito Santo? Vejam no escrito aqui, de um caderno, nos diz nosso irmão William, nesse escrito, as 7 eras e seus 7 anjos desaparecem da cena terrena do tempo da noite para a raça humana, e somente estarão vendo a estrela resplandecente da manhã manifestada através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino. O que os escolhidos de Deus estarão vendo neste tempo final? A profecia trazida à vida, ou seja, encarnada no meio do povo. Porque os 7 anjos mensageiros se foram. O Dr. William Soto Santiago, esse poderoso mensageiro que trouxe as boas novas, as notícias, também se foi. Porque ele disse, fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, e quanto mais rápido der, mais rápido posso ir. Mas depois diz que no cumprimento da visão da carpa, ou seja, quando ele, o Senhor, estivesse realizando esse cumprimento, ele disse também, nessas palavras ali, em agosto de 2017, quando virem, e o colocamos num cartão, num marcador, quando virem esse profeta mensageiro do 7º selo, estarão vendo a vinda do Senhor, com Moisés e Elias. Essa é a estrela da manhã, porque já os demais mensageiros se foram, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão de novo. Os amo muito, que Deus abençoe. William, 13 de agosto de 2017, vejam como essas linhas que escreveu hoje, as estivemos vendo cumpridas. Essa profecia viva
no instrumento deste tempo final, nesse mensageiro no qual Deus está operando os ministérios de Moisés e de Elias, porque está falando aí o Espírito Santo, que é quem opera os ministérios. E depois, no cumprimento, já ao final dessa visão da carpa, vamos ver nosso irmão William, claro que vamos ver. Mas enquanto esse Espírito Santo estiver nos trazendo neste tempo, tudo correspondente à fé de rapto, estarão vendo o irmão William, que é o Espírito Santo que estava operando nele esse ministério nessa ocasião, o estarão vendo, como podemos dizer, em Jesus. Vamos ver isso aqui, vejam, em Jesus, estavam vendo a Moisés, estavam vendo Elias, estavam vendo a Jó, estavam vendo Adão, estavam vendo Jeremias, Isaías, estavam vendo todos os profetas, porque em Jesus estava a plenitude, estavam todos os profetas. Mas, vejam vocês algo aí, que Deus estava em Jesus operando esse ministério messiânico, mas vejam vocês que nesse escrito aí, vamos nos desviar um pouquinho, que ele escreveu ali, onde no tabernáculo de Moisés, quando veio a coluna de fogo e ele dizia que é igual. A esse tempo, vamos ver se eu tenho por aqui. Creio que eu tinha trazido. Onde ele diz que em Jesus se cumpriu isso, mas não estavam os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, não estavam esses querubins de madeira de oliveira forrados de ouro, que foram colocados depois do templo de Salomão. Mas ele diz que em sua segunda vinda, que representa a coluna de fogo vindo ao templo de Salomão, aí sim, nesse trono humano, sim, estão esses ministérios sendo operados pelo Espírito Santo. Tão simples assim. Aí se falou algo um pouquinho mais claro. Agora vejam, como neste tempo final, assim como viram em Jesus, todos os... Isaías podia dizer, quando virem o Messias sendo manifestado e Deus cumprindo essa profecia messiânica, aí vão me ver de novo. Vem o simples que é tudo. Igual o irmão Branham podia dizer, quando vem o cumprimento, quando vir o cumprimento do que eu estou precursando, aí vão me ver de novo. Porque tudo se consolida em um, no Espírito Santo. Tão simples assim. Mas vejam, tudo isto, alguma pessoa pode tomar que não esteja ungida com o Espírito Santo e não tem um ministério de profeta e menos um ministério messiânico, que podem se confundir e confundir as demais pessoas, pelo qual terá que prestar contas a Deus. Não pode lidar com a palavra profética, a sua vontade de colocar aqui e colocar ali. A letra pode fazê-lo, mas com o cumprimento não pode fazê-lo. Por isso, não pode colocar onde tem vontade. O escolhido sim coloca a palavra escrita e a palavra trazida à vida a coloca bem. Por isso esse grupo, página 254, que pode colocar a palavra bem, esse grupo é o grupo de escolhidos. Se você não é um escolhido, não poderá colocar nem sequer a palavra escrita bem. Não pode colocar a palavra escrita bem, vai colocar a palavra trazida à vida bem. Não pode. O escolhido coloca a palavra escrita bem. E essa palavra escrita que está aí, essa profecia que está escrita, quando recobra vida, o escolhido a coloca também em seu lugar. Que não é escolhido e por raciocínio tenta colocar e lidar com ela como quiser, coloca a vaca comendo em cima da árvore. Agora vejam, continua dizendo aqui, nosso irmão William, neste escrito, diz que, vamos voltar a lê-lo, as 7 eras e seus 7 anjos desaparecem da cena terrena, do tempo da noite, para a raça humana, incluindo o Dr. William Soto Santiago, se foi. E somente estarão vendo a estrela resplandecente da manhã, manifestada através do seu anjo mensageiro, na era da pedra angular. Ou seja, que tem que ser um mensageiro vivo. Se o das 7 eras
Cada escolhido viu em cada era. Um mensageiro, esse anjo mensageiro dessa era. Como ouviu, pois velado em carne. E já se foram, pois, como vão estar vendo a estrela da manhã os escolhidos? Pois também em carne. Na era da pedra angular e dispensação do reino, anunciando um novo dia dispensacional, a dispensação do reino e o sétimo dia milenial, onde a luz de Cristo, o sol de justiça, resplandece e a igreja é investida não da lua, mas do sol. E aí ele escreve entre parênteses Apocalipse 12, do 1 ao 17. Do sol de justiça. Não da lua, mas do sol de justiça. Em sua segunda vinda, se veste da segunda vinda de Cristo para obter a vestimenta do corpo novo e assim estar revestido. É como um homem, ele continua escrevendo, é como um homem que se veste sua calça e paletó, mas debaixo dessa roupa a outra. E assim embaixo do corpo físico estará o corpo teofânico, que é o mais próximo à alma. Que escrito tão formoso, depois colocaremos aí nesse estudo. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William aqui. Nessa mensagem, despertos à realidade do programa divino, ali também vai estar o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Vai chegar ali também o reverendo William Branham. Vão chegar os mensageiros das outras eras da igreja, mas vejam, tudo isso já ao final, quando já os escolhidos de Deus já tiverem essa fé de rapto, essa fé já estiver bem elevada, ao nível onde tem que estar. Vão nos visitar todos os santos que ressuscitarão no último dia, no cumprimento da visão da carpa. Estas são todas essas bênçãos para serem manifestadas. E vai nos visitar também o Ministério das Duas Oliveiras. Os Ministérios das Duas Oliveiras, porque os milagres para o último dia correspondem às duas oliveiras, a Moisés e Elias. E vai estar ali Cristo em Espírito Santo. Cristo, anjo do pacto, vai estar ali, presente. E como estava presente em cada era, em cada dispensação, através de um mensageiro. De um mensageiro velado e revelado através desse mensageiro. Agora vejam que já quando eles forem regressar, já a terceira etapa estará e esse sétimo selo estará na parte culminante. Agora vejam vocês que há inúmeros eventos proféticos que se estarão realizando para que também a ressurreição ocorra, como ocorreu com a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Tem que ser um ministério adotado, no qual poderá dar sua vida e depois tornar a tomá-la. E o único mensageiro, o único profeta, além do nosso amado irmão, amigo e irmão mais velho Jesus, vejam vocês, o segundo é esse instrumento no qual os ministérios de Moisés e Elias, Deus está operando nele. E o de Jesus. Agora vejam vocês como o irmão mais velho dos escolhidos de Deus já provou que há vida depois da morte. E vejam vocês algo aí muito tremendo. Isso não, creio que isso não tínhamos falado, mas vamos ver se eu tenho aqui, porque vejam que com o primeiro, ele foi lá, vamos ver aqui, ele foi lá e passou pelo paraíso. Já creio que estou me prolongando muito. E teve que morrer para passar por ali e trazê-los, mas somente foi uma estadia de 3 dias. Veja, Apocalipse 11 fala de 3 dias e meio. E regressarão. É a segunda pessoa
que estando viva, vai dar a sua vida e aos 3 dias e meio ressuscitará. Primeiro será a ressurreição dele e depois virão os mensageiros, virá nosso irmão William, virão os mensageiros, depois da ressurreição, desse mensageiro, desse ministério no qual, desse instrumento no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Agora não trouxe aqui essa mensagem, mas eu tenho lá. Vamos continuar aqui. Para já ir terminando, porque já temos a atividade aí pendente, pertinho. Continua dizendo, e consequentemente vai estar clamando como quando ruge um leão. Agora vejam nessa mesma mensagem que estivemos lendo da maneira de um verdadeiro profeta. Ele nos diz aqui, na página 31, diz, se ruge o leão, quem não temerá? Quando Deus fala, quem evitará profetizar? Quando Deus fala, o profeta clama. Sabem o que eu quero dizer? O verdadeiro profeta clama. Amigos, ele falou, então, que todas as criaturas do seu reino deem atenção ao que ele disse. Se um leão pode reconhecer que algo mal está ocorrendo, quando ruge, toda criatura do seu reino guarda silêncio. E ele escreve aí do lado, leão, Apocalipse 10, do 1 ao 11. Até o elefante, que pode destruir o leão no momento, também presta atenção. O rinoceronte, o búfalo, potentes feras, que não temem o leão, também calam quando este ruge, porque querem saber o que o seu rei quer dizer. E quando Deus fala, o profeta clama. E então, que todo o seu reino lhe dê atenção. Deus falou que toda criatura do seu reino ouça. E ele aí diz, oremos. Ó leão da tribo de Judá, levante-se e ruja. E estás rugindo nesse dia final. Teus olhos se entrefecham. Está nos olhando, estás vendo o pecado dessa nação que se crê cristã. Viste seu pecado quando está comprado com precioso sangue. Vê como as denominações passam despercebidas pela sua palavra, como os falsos profetas mentem e negam a verdade de Deus. Ruge, leão de Judá, permite teus profetas clamarem. Quando Deus fala, quem pode evitar profetizar? Aí escreve leão. É a palavra de Deus saindo da Bíblia e se manifestando mediante o profeta. Como pode permanecer tranquilo? Se o faz, arrebentaria. Ó Deus, permita teu profeta rugir. Rugir tua mensagem. Deus, e que toda criatura do teu reino preste atenção. Que se detenham. Que as mulheres se detenham e se examinem. Que os homens façam o mesmo. Que todo pregador que ouça essa fita se detenha e se examine. Porque o leão da tribo de Judá ruge. E a verdadeira palavra vindo aos profetas os faz clamar. Arrependam-se antes que seja muito tarde. Deus, eu te entrego a mensagem nessa fita, nessa manhã, na presença dos que aqui estão reunidos, confiando que tu provarás, que tu aprovarás, e chamarás a cada filho e filha de Deus que ouça essa fita ou sobre o som da voz, que se arrependam antes que seja muito tarde. Agora ele continua dizendo aí, nosso irmão William, Cristo esteve no meio da sua igreja, mas como cordeiro e como sumo sacerdote. Ele esteve nessa posição durante as 7 eras da igreja. E no tempo dos apóstolos São Pedro e demais apóstolos, lá na terra de Israel. Mas ele vai mudar de cordeiro a leão e de sumo sacerdote a juiz e a rei de toda a terra. Vem? Que ele ali estava como cordeiro. Vem que ainda não tinha mudado de cordeiro a leão, nem de sumo sacerdote a juiz. Agora, isso que lemos do irmão Branham, ele está profetizando
como ele faria e como essa palavra profética estaria fazendo quando fosse trazida à vida. E aqui o irmão William está nos dizendo que ia chegar um momento onde essa palavra profética que foi falada e que está em símbolos também no livro do Apocalipse, aí ele está mostrando tudo o que seria o cumprimento dessa profecia, onde ele ia mudar de cordeiro a leão. E ele diz, nessa mudança, já no trono celestial não haverá sangue para que as pessoas possam obter a salvação e vida eterna. Já terá se completado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando tiver essa mudança, e se estará começando uma nova dispensação. Quando estará começando uma nova dispensação? Quando ele se levantou do trono do Pai. Quando deixar os batismos, se fechou a porta da dispensação da graça. Quando esse anjo forte clamou a grande voz que o tempo não seria mais. Que a dispensação da graça tinha se fechado. E vejam como se começou essa nova dispensação com o cumprimento dessa palavra profética trazida à vida. Com esse mensageiro dispensacional, o sétimo anjo mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino. Ainda, diz o irmão William aí, ainda há sangue no trono e Cristo ainda está como sumo sacerdote no céu. O que vai fazer com isso? Vai continuar interpretando a palavra à sua maneira, à sua forma? Quando Deus o que estava falando era a profecia, essa palavra profética, essa revelação do que seria quando ele fizesse essa mudança. Mas vejam vocês, quanto mais se aproximava, mais ele falava claramente que isso ainda estava no futuro. Mas tem que ter a pessoa percepção profética. Tem que ser um escolhido de Deus para entender essas coisas. Se não é um escolhido de Deus, por mais que leia, por mais que esquadrinhe, não vai entender. Fechará os olhos de uns, abrirá os olhos a outros. E bem-aventurados os vossos olhos, porque viram essa palavra profética sendo trazida à vida. Agora ele diz aí, mas está preparando tudo aqui na terra, no meio da sua igreja, para essa gloriosa manifestação que ele vai ter. E está preparando o povo, no meio do qual ele vai realizar o cumprimento da visão da carpa. E está preparando os instrumentos que ele terá. E ao instrumento que ele vai usar nesse tempo. Deus estava preparando o povo que estaria recebendo toda essa manifestação. E também um instrumento que estava no meio do povo. Como Josué, o qual no escrito aqui ele dizia Moisés é igual o precursor de Josué. Bom, foi para mim um privilégio grande poder conversar com vocês nesta manhãzinha e já nos aproximamos da hora da atividade, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus neste tema que temos para hoje, o múltiplo cumprimento das Escrituras. Hoje, domingo 20 de outubro deste ano, 2024. Que Deus os abençoe e os guarde. Bom apetite aqueles que vão tomar café da manhã. Já nos veremos em alguns minutos na atividade que já temos programada, que começará às 9 da manhã, hora de Porto Rico, 10 horário do Brasil. Que Deus os abençoe e os guarde. Vimos nessa ocasião um profeta igual. É a palavra de Deus para o seu tempo.